Não finalizamos ontem e vamos finalizar hoje o quê? Os direitos políticos. Eu disse que os direitos políticos, eles podem ser o quê? Positivos e negativos. Direitos políticos positivos, eles podem ser ativos e passivos. Ativos, capacidade de votar. Passivo, capacidade de ser votado. Direitos políticos negativos são as inelegibilidades, bem como perdas e suspensão dos direitos políticos, que eu mostro daqui a pouquinho. Muito se discute, principalmente na atualidade, sobre militares na política. Professora, pode militar candidatar-se? Pode, mas tomem cuidado. Ontem eu disse que os conscritos não podem alistar-se. Quem são os conscritos? Aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Mas nem todo militar é conscrito, pelo contrário. São de carreira. Esses poderão? Poderão. Não só alistar-se, mas também o quê? Ser eleitos. E para isso existe uma regra em relação ao militar. Se ele conta menos de 10 anos, ou se ele conta mais de 10 anos no quê? Na respectiva atividade ali como militar. Se conta menos de 10 anos, ele vai afastar-se dessa atividade. Por isso, geralmente, militar com menos de 10 anos, ele não candidata. Porque a candidatura é um quiçá, um talvez, ele será o quê? Eleito. Ele não tem uma garantia de que, candidatando, ele será eleito. Agora, se ele contar mais de 10 anos, o que vai acontecer? Ele será agregado pela autoridade superior, ou seja, terá uma pessoa ali responsável, e se eleito, ele vai passar automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. E aí, então, ele sai, ele deixa de ser militar, justamente para que não haja esse entrelaçamento entre militarismo e política. Embora eles continuem utilizando, né, disso. Militar, o coronel, o general, tudo mais. Mas deu para entender? E isso cai muito em relação a esse tempo. Se ele tem menos de 10 anos, é uma consequência. Se ele tem mais de 10 anos, é outra consequência. E algo que eu quero que vocês tomem muito cuidado, que eu também falo ainda hoje, daqui a pouquinho. Ocorre a eleição. Uma vez eleito, ele irá tomar posse. Mas antes da posse, ele passa por algo chamado diplomação. O que é diplomação? Um diploma mesmo, que vai constar lá, por exemplo, Sheila Maria Godoy de Moraes, deputada estadual, tal. É a partir do que, então, que ele passará para a inatividade. Não é da eleição. É da diplomação que é anterior à posse. Anterior à posse. Tá bom? Certo? Prossigamos. Aqui, o parágrafo 9º nos informa que somente por lei complementar haverá outros casos de inelegibilidade. Então, não pode ser uma lei ordinária. Isso vocês vão aprender comigo amanhã, que nós vamos adentrar no poder legislativo, e aí eu vou explicar melhor a diferença de uma lei ordinária para uma lei complementar. É somente por lei complementar que poderá existir outros casos de inelegibilidade. Ou nós já vimos, né? O analfabeto, ele é alistável. Ele é vota facultativo, não é obrigatório. Porém, ele não é elegível, porque a própria Constituição assim diz. E outros casos, professoras, poderão existir, sim, por intermédio de lei complementar, ok? E os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. O que é probidade administrativa? Gente, vocês que já tiveram direito administrativo. Falar que alguém é probo é falar que alguém é o quê?
correto, honesto. Tanto é que nós temos uma lei de improbidade para punir aqueles que são desonestos. Então, lembre, probo é sinônimo de honesto. Para proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Professora, o mandato eletivo poderá ser impugnado? Mandato de alguém, será que você pode impugnar? Dizer não, essa pessoa não pode, ela cometeu algo ali, cometeu abuso econômico, pode? Sim. Qual que é o prazo? 15 dias. A partir de quando? A partir do momento que o candidato eleito for o quê? Diplomado. E onde haverá, em que lugar do Poder Judiciário poderá ser impugnado? Porque nós temos, né, a Justiça, e a Justiça ela é dividida em Justiça Estadual e Justiça Federal. E a Justiça Federal ela ainda tem as áreas especializadas, que é do trabalho, que é eleitoral, por exemplo. Ante a Justiça Eleitoral. Tome muito cuidado, porque eles podem colocar perante a Justiça Federal somente. Não, é mais. É a Justiça Eleitoral, que é federal, mas é a eleitoral. Ok? Está aqui no parágrafo 10. O mandato, sempre com T, já que significa representação, poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação instruída, a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E nós tivemos o mandato eletivo impugnado, né, da nossa ex-senadora, por causa baseado no quê? No abuso do poder econômico. Tanto é que nós estamos sem um senador. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Se for só para prejudicar o candidato, ele vai responder. Se não, não responde. Não, ela saiu. A senadora Selma Arruda? Ela era juíza. Ela pediu exoneração porque é incompatível, no caso. E aí ela teve o seu mandato cassado, né? É para ter, né? Mas ainda não teve. Então, é uma confusão danada. Sim, mas nós tivemos caso também de candidato que pediu exoneração e sequer foi eleito, o Julié Batista. Julié era conhecidíssimo, Brasil afora, como juiz federal. Pediu exoneração, candidatou-se, não conseguiu ser eleito. Está aí, ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu exoneração para ocupar o cargo político, não deu certo, agora ele vai tentar candidatar-se, mas não vota. Professor, e se ele quiser voltar a ser juiz? Passa por tudo de novo, vai prestar concurso. É algo que a gente diz que é muito alto, né? Paga-se um preço alto. Ministério Público e magistratura. E tem de ser assim. Para, né? Já tem, né, muita influência, imagina se não fosse. Tá? Continuemos. Serão realizadas, e preste atenção que isso é novidade, é de uma emenda constitucional do ano passado. Então, algo novo, quando vocês forem estudar para concurso, vocês abrem os olhos mais ainda, porque é isso que pode vir ser cobrado de vocês, tá? Serão realizados concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições.
observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. O que é isso? Nós temos as eleições municipais. E nós temos eleições municipais para eleição de quem? Do poder legislativo, que são os vereadores, e do poder executivo, que é quem? O prefeito. Nesse caso, gente, se ali existir consultas populares sobre questões locais, se for realizar essas consultas, serão o quê? Concomitante, justamente para que não tenha gastos, tá? Com a justiça eleitoral, que é muito caro. Cada eleição custa X aí para o Estado, que eu digo Estado com letra maiúscula, cada um com a sua parcela. Então, nesse caso, tem de ser o quê? Concomitante. Prossigamos. Aqui também. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Simples leitura da lei. Agora, o artigo 15, ele é importantíssimo. Por quê? Porque o cidadão, ele é imprescindível para o bom desenvolvimento da sociedade. E o cidadão, juridicamente falando, é aquele que detém direitos políticos. Só que esses direitos políticos poderão ser suspensos ou ainda perdidos. Por isso que nós temos as hipóteses taxativamente elencadas no artigo 15 da nossa Constituição sobre perda e suspensão de direitos políticos. E mais, a Constituição veda a cassação de direitos políticos. Os direitos políticos não podem ser mais cassados, retirados de forma abrupta, como ocorrera na ditadura militar. Por isso, vem já no caput, ó, é vedada a cassação, que era justamente a retirada arbitrária dos direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. E nós temos 5 incisos que trazem as possibilidades de perda e suspensão. E preste atenção. Dentre os 5 incisos, você não vai encontrar o que é caso de suspensão e o que é caso de perda. Quem faz essa distinção é a doutrina. E a doutrina vai falar o seguinte: o artigo 15 alberga os 2 tipos de perda e de suspensão. O caso legítimo de perda é o inciso 1, quando se tem cancelada a naturalização por sentença judicial transitada em julgado. O que é isso para quem não é do direito? É aquela sentença que não cabe mais recurso. Transitou em julgado, não tem como mais recorrer dessa decisão. Professora, isso quer dizer que não tem como mais eu impugnar? Claro que tem. Nós temos outros tipos, né, de ações, mas aqui quer dizer que ela não cabe mais recurso. Esse, então, seria o exemplo clássico de perda. Parte da doutrina também vai falar, caso de perda, é o inciso 1 e o inciso 5, como vocês vão encontrar na doutrina do professor Marcelo Novellino. Deixa eu copiar aqui, vocês copiem, que não está no material escrito, depois vocês esquecem, tá? Caso de perda. Então, seria o inciso 1 e o inciso 5. Mas do artigo 15. Mas veja bem, perde sim os direitos políticos, no caso do 5. Opa. Não, que 5, tô louca. No caso do
4. Mas preste atenção aqui no caso do 4. Recusa de cumprir a obrigação a todo imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Inciso 8º. O inciso 8º versa sobre a liberdade também religiosa, filosófica, política, que você pode excusar-se de uma obrigação. Lembra-se. Porém, você terá uma alternativa, uma obrigação alternativa para que você faça. Se você não realizar essa obrigação alternativa, essa prestação alternativa, você então vai perder o quê? Os seus direitos políticos. Ocorre o quê? Que se você realizar, você readquire os direitos políticos. Por isso que é muito debatido na doutrina. Porque, no caso, não é que seus direitos serão suspensos. Você perde, mas você perde o quê? Temporariamente. Se você não for lá e prestar alternativa, você vai ficar com eles perdidos. Mas no momento que você vai lá e faz, você readquire os direitos políticos. Tá? E caso de suspensão, professora? Seria o inciso 2, incapacidade civil absoluta. Hoje, no Brasil, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, quem que é o incapaz absolutamente? Somente ele. Depois do Estatuto da Deficiência, que acabou também alterando o Código Civil, hoje, aquele que é absolutamente incapaz, civilmente, é somente o menor de 16 anos. É menor de 16 anos, não é de menor. Ah, ele é de menor. Não, não cometam esse erro. Tá? Somente aquele que tem menos de 16 anos. Então, ele tem os seus direitos políticos, o quê? Suspensos. Suspensos. 3. Condenação criminal, caso ele venha cometer um crime, também transitada em julgado, da qual não caiba mais recurso, enquanto durarem os efeitos do quê? Dessa condenação. Também tem seus direitos políticos suspensos. E, por fim, quem é que tem direitos políticos suspensos? Aquele que for condenado por uma improbidade administrativa. E aí vai depender, né? Vocês, não sei se viram direito administrativo. Se não, peguem a lei de improbidade administrativa que despenca em concurso que cai direito administrativo, que vocês vão ver que os direitos poderão ser suspensos ali por 3, por 5 anos, ou, salvo 8 ou 10 anos, não me recordo ao certo. Então, poderão esses direitos serem o quê? Suspensos, tá bom? Somente nos casos da Constituição. Quando é assim, é um rol o quê? Restritivo. Números clausos, taxativo. Joinha? Não. Nós tivemos impeachment da presidente Dilma Rousseff e nem por isso ela teve suspensão dos direitos políticos. Pode? Não ficou. Tanto é que ela foi candidata em Minas Gerais e quase ganhou para senadora, coisa do Brasil. Bem-vindo, Clailton. Ai, meu Deus, achei que eu estava abafando. Como que é? Clayton, tira o N. Mas qual que é o seu nome? Dite para a professora Sheila Maria. Clayton, não tem acento agudo. Clayton. Você que é Clayton, seja bem-vindo. Você está bem, meu filho? Ai, que bom. Oh, Jesus. Clayton, bem-vindo. Mas é assim, venha. Reação da vacina, graças a Deus, melhor do que o Covid, né?
prossigamos. Quando nós falamos em direitos políticos, nós temos um princípio que vem resguardar outro princípio, que é a segurança jurídica. E inibir, é claro, tentar inibir a força dos poderosos, que é o princípio da anterioridade eleitoral, que está no artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação. Ou seja, se a lei é de hoje, entra em vigor hoje. Que dia que é hoje? 19 de janeiro. 19. Opa! Não se aplicando, o que vai acontecer? Ela entra em vigor, mas não se aplica a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Por exemplo, vai entrar em vigor hoje, 20 de janeiro. Pode ser aplicada já nas próximas eleições, que ocorrerão agora em outubro? Não, porque tem de respeitar o princípio do quê? Da anterioridade ou anualidade, justamente para trazer segurança jurídica. Porque senão eles iam mudar coisas, e vão mudar, perceba que eles vão mudar. Daqui até a eleição sairão várias mudanças no processo eleitoral. Só que tem de respeitar pelo menos um ano, certo? Deixa eu ver se vocês prestaram atenção, só trouxe um exercício. Rapidinho. Sobre nacionalidade, que nós falamos ontem. Qual a resposta? B, exatamente. Vamos lá, CESP e Sebrasp. Vejam, ó, professora CESP e Sebrasp, e essa aqui é do ano passado. Só tem questão de verdadeiro ou falso, melhor dizendo, de certo e errado. Não. Depende de quem contrata e como contrata. Elas têm questão de múltipla escolha. E aí você não vai encontrar CESP, Sebrasp, múltipla escolha, é raríssimo você só encontrar A, B, C, D e E. Eles vão ter sempre item 1, 2, 3, 4, 5, aí que vem as letras, A, B, C, D. Tá? 1. A legislação brasileira, diferentemente do que ocorre em outros países, não permite que uma pessoa detenha mais de uma nacionalidade. Claro que permite. Nós vimos isso ontem. Tanto é que pode-se ter dupla nacionalidade, desde que outro país reconheça como nato também, né? São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Corretíssimo. Artigo 12, inciso 1, a linha C, acrescentado por uma emenda constitucional de 1997. O naturalizado brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira, sim, por sentença judicial, em caso de atividade nociva à segurança, né? Mas o brasileiro nato não,
Falso? Claro que pode. Lembrem-se da brasileira, ex-brasileira Cláudia Sobral, tá? Ok. Vamos para a nossa aula de hoje. Esse mouse tá ótimo. Briga comigo, não. E onde que eu acho a aula de hoje? Ai, que lindo. Não mandaram a aula minha para mim aqui. Não está aqui. Muito lindo. Cadê Rodolfo? Rodolfo, onde você estiver, eu sei que você está me ouvindo. Venha aqui, por gentileza. Cadê Rodolfo? Estou sem a aula aqui. Gente, como que eles fazem isso? Não, eu vou entrar no meu e-mail. Nossa. Nem falo quem contou. Nem falo quem que contou. Não entra aqui porque não tem segurança. Está cheio de vírus aqui, gente. Artigo 18 ao artigo 33. Organização político-administrativa. Não, gente, eu vou inocente. Se não tem aula aqui, depois vocês pegam a aula, tá? Aqui é a Constituição, isso que eu falei. Eu vou com a Constituição só, depois vocês dêem uma olhadinha na aula. Só que o trem não vai aqui, ó. Perdeu. Muita calma nessa hora. Jamais. Eu estou aqui com vocês. Vamos que vamos. Não tem problema algum, gente. Tá tudo na minha cabecinha. Bora. É mais fácil. Eu dou um Ctrl F, né, Sheila Maria? Agora não dá. Artigo 18. Organização político-administrativa do Brasil. Também não vai. Tá ótimo. Vamos assim mesmo, né? Ah, mas o negócio é achar ele. Não tem direitos políticos. Elas têm direito político. Uhum. O índio tem. O que está integrado, porque o índio tem 3, né, classificações, e aí, mas são classificações sociológicas. Aquele índio que está totalmente afastado, e aí ele acaba por não participar. Aquele que está em transição, porque aí ele tem o apoio da FUNAI, e aquele que já está integrado, sem problema algum. Nós tivemos um deputado federal, não sei se vocês lembram que ele era índio, Jurema, como que era o nome dele? Alguma coisa nesse sentido, né? E ele gravava tudo que falavam para ele, porque ele morria de medo, né, das pessoas, de fazer conchavo ali, ele gravava tudo. Tem sim, sem problema algum. Vamos, criança! Deixa eu ver. Não, você está em mutação constitucional no início. É bem depois. É muito depois. Simbora, criança. Já falei isso, volto a repetir.
é o título, né? Aqui, ó, título 3, capítulo 1, da organização político-administrativa. Eu disse a vocês que nós adotamos a forma de Estado de federação. E qual é o marco de uma federação? É justamente essa descentralização político-administrativa. Além disso, os estados e o Distrito Federal acabam por participar da vontade nacional, por intermédio do Senado. O Senado representa os estados e o Distrito Federal. Tanto é assim, gente, que o artigo 18 diz: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? A União, os estados, Distrito Federal e municípios. Isso vocês têm de ficar o quê? Gravado na mente de vocês. Por quê? Porque a própria Constituição vai falar que eles são autônomos, nos termos desta Constituição. Então, vamos aqui novamente. Nós temos a República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro. Essa República Federativa do Brasil, ela não é autônoma. Costuma muito cair isso. Ela é soberana. Tanto é assim que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 1, é a soberania. Ocorre que essa República Federativa do Brasil adotou como forma de Estado o quê? A federação. Adota a federação como forma de Estado. Por isso, então, nós temos entes federativos. E quem são os entes federativos? A União, os estados, também chamados, e era para ser com letra minúscula, mas a própria Constituição coloca com letra maiúscula, também chamados de estados, membros, ainda o Distrito Federal, tome cuidado, o Distrito Federal não é Estado. E, por fim, por isso, um federalismo de terceiro grau, os municípios. Antes de 88, a Constituição anterior trazia os territórios como entes federativos. Tá, mas eu vou sem, depois eles mandam aula, tá? Não, que depois tem exercícios. Os territórios eram entes federativos, agora não. Quem são os entes federativos, entes políticos? União, estados, Distrito Federal e municípios. Nós não temos territórios, mas nós poderemos ter territórios. Territórios poderão ser criados por meio de lei complementar, e aí eles vão pertencer a quem? À União, como uma autarquia pertencente à União. Não será de forma alguma ente federativo. Os territórios que existiam à época da Constituição de 88, Amapá e Roraima, foram transformados em estados. Lá no ato das disposições constitucionais transitórias, encontra-se essa informação. Convalida-se em estados, foram transformados em estados. Fernando de Noronha, o território foi extinto, o território como assim, e a sua parte ali territorial, que confunde, veio ser incorporado a quem? A Pernambuco. Então, hoje nós não temos territórios. Mas nós poderemos ter territórios. E lembrando, se existir territórios, daqui a pouco eu chego neles, eles serão meras autarquias pertencentes à União. À União. Porque os entes federativos brasileiros, que são os entes políticos, são somente União, estados, 26 estados, Distrito Federal e municípios. Até aqui, ok? Vejam,
o que está escrito aqui no parágrafo 2º. Espera aí que eu quero espirrar. Vai, espirro, preciso trabalhar. Não foi. Bora. Os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação, pode ser criado, pode ser transformado em Estado ou reintegrado ao Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Então, poderemos, observação. Na atualidade, não existem territórios. Vou apagar aqui, né, que fica. Na atualidade, não existem territórios. Porém, poderão ser criados por intermédio de lei complementar. Por intermédio de lei complementar e pertencerão à União. Para asterisco 2. Território não é ente federativo. Por favor, gente, essa aqui é uma questão de graça quando cai questão de organização político-administrativa e muitas pessoas erram. Não é. Se criados, serão uma mera autarquia da União. Daqui a pouquinho eu falo deles, tá bom? Lá no artigo 33 nós temos o disciplinamento dos territórios. Mas vejam, todos autônomos vão tentar confundir vocês, vão falar que eles são soberanos. Não. Ou ainda vão falar que eles têm uma soberana autonomia. Não. Eles são autônomos, eles têm uma autonomia. Mas que autonomia que os entes federativos possuem? Tem algumas doutrinas que trazem 4, outros trazem 3, mas eu explico por quê. Eles possuem uma auto-organização. O que é isso? Os estados, eles podem ter, como nós já vimos, pelo poder constituinte derivado decorrente, o quê? Suas próprias constituições. Isso é uma autonomia de auto-organização. Ele que vai se auto-organizar. Os municípios e o Distrito Federal pode ter o quê? Lei orgânica. Lei orgânica. Eles possuem uma autolegislação que muitos colocam junto. Por quê? Porque dentro do Estado, eles poderão ter suas leis próprias. O Estado de Mato Grosso tem lei complementar, o Estado de Mato Grosso tem lei ordinária. Tem. Além disso, eles podem ter autogoverno. O que é autogoverno? Os estados possuem os seus governadores, possuem os seus deputados, o quê? Estaduais. Os municípios possuem quem? Os seus vereadores e os seus prefeitos. E o Distrito Federal? O Distrito Federal tem prefeito? Não tem. Distrito Federal é um ser sui generis. Ele é o Distrito Federal. Ele não é Estado, ele não é município. Mas, ora, ele comporta como Estado, ora, ele comporta como município. Por isso que chamam ele de um ser híbrido. Um ser híbrido. Distrito Federal tem governador, mas tem aí o seu autogoverno. Tem os deputados, o quê?
distritais, tem os deputados distritais. E, além de tudo isso, gente, eles têm uma autoadministração, no sentido de ter os seus servidores públicos. Não é isso que vocês estão tentando? Ser servidor da Cefaz, do Estado de Mato Grosso? Por quê? Porque o Estado de Mato Grosso ele se auto-organiza, com suas finanças, com seu orçamento. Então, eles possuem aí o quê? Uma auto-administração, tem uma auto-legislação, tem também o quê? Uma auto-administração, no sentido de ter os estados, as constituições estaduais e os municípios, as leis orgânicas. Certo? Ok? Tá bom. Vamos agora aqui rapidinho. Falar rapidamente. Por que rapidamente? Porque eu vou chegar ainda nesse ponto. Sobre os 3 poderes. Rapidamente. Ó. Poder legislativo. Poder executivo. Isso aqui é importantíssimo. E poder judiciário. Da União. Quem é o poder legislativo da União? Congresso Nacional. Muito bem. Que nós vamos estudar amanhã. Composto pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal. Quem representa o Poder Executivo no âmbito da União? Presidente da República. O PR. O Presidente da República. Poder Judiciário. Quem representa a União? Justiça Federal. E ainda, né, lá em Brasília, nós temos tribunais superiores, mas Justiça Federal. Certo? Estados. Poder Legislativo do Estado é quem? Assembleia é o órgão. Assembleia Legislativa. Né, Clayton? Que não é Clayton. Tá bom, Clayton. Assembleia Legislativa. Quem que está lá na Assembleia Legislativa? Os deputados estaduais. Certo? Quem representa o Poder Executivo nos estados? Governadores, né? É estados, então é governadores. O Estado tem poder judiciário? Tem o que a gente chama de justiça estadual. Estadual. Vou só inverter um pouquinho para ficar mais fácil. Vamos pegar, vou só até aqui, porque senão depois o pessoal que vai assistir não enxerga. Municípios. Quem representa o poder legislativo nos municípios? Câmara Municipal, também conhecida como Câmara de Vereadores, porque são os vereadores. Ok. Quem representa o Poder Executivo? Os prefeitos. Muito bem. E o Poder Judiciário? Estou sem a aula de hoje. A aula número 5. Eu mandei no e-mail de vocês. Aquele lá aqui, consultoria 7. Não está aqui. Mas eu estou indo, tá? É bom que tenha, porque tem exercícios. Aqui está a grande questão, gente. Inclusive, trouxe um exercício para vocês. Os municípios não possuem poder judiciário. Ué, professora, eu sou lá de Rosa City, Rosário Oeste, como eu,
E lá tem juiz. Ele é juiz de direito. Juiz de direito prestou que concurso? Concurso estadual. Não tem poder judiciário, gente. Mas tem ali, sim, a instalação do poder judiciário. Mas ou será o estadual, que é o juiz de direito, ou será o juiz federal, como algumas cidades aqui têm, não são todas, Sinop, Diamantino, que tem um juiz federal que é da União. Tanto é que quem paga eles? Juiz federal, quem paga é a União. Juiz estadual, quem paga são os estados. Olha só, coisa básica, básica. Bora. Apagando, já falei que a professora Sheila ela não tem muita simetria, né? Distrito Federal, isso é para vir embaixo. Distrito Federal. Poder Legislativo. Como que chama o Poder Legislativo do Distrito Federal? É deputado distrital. Mas qual que é o nome do órgão que ele trabalha? Não falei para vocês que o Distrito Federal é híbrido? Alguns vai chamá-lo de anômalo. Porque ora ele comporta como Estado, ora ele comporta como município. Pois bem, o Distrito Federal não tem Assembleia. Ele tem Câmara. Mas ele não tem Câmara Municipal, ele tem Câmara Legislativa. Ele pega o Câmara dos municípios e pega o Legislativa dos estados. Ai, prof, não sabia disso. Câmara Legislativa. Câmara Legislativa. Legislativa. Quem trabalha, né, e ali representando são os deputados distritais. Poder Executivo, gente, do DF, quem que é? O governador do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Prof, e o DF tem poder judiciário? Tem. O poder, a justiça lá. Lá tem tanto justiça como em outros estados, né? Tanto a justiça estadual quanto a justiça federal também, mas tem justiça distrital. O único que não tem poder judiciário é o município. Tá? É justiça estadual, mas eu não sei, é justiça distrital e estadual. Agora me deu dúvida. Deve ser. Então, olha só que interessante. O Tribunal de Justiça de lá, perfeito, Claíton. É assim, ó. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Por quê? Se territórios forem criados, será lá. Viu que interessante? Obrigada por lembrar, eu tinha me esquecido disso. Ok? Certo? Lembre-se, municípios não têm poder judiciário próprio. Não tem. Até aqui, ok? Peraí. Pergunto. Olha só que interessante. Qual é a capital do Distrito Federal? Não! Muito bem, Luciano. Eu queria que falassem isso. Distrito Federal não tem capital. Quem tem capital são os estados. O Distrito Federal não tem capital. Professora, e Brasília? É a capital do governo federal. É a capital do quê? Da República Federativa do Brasil. Olha aqui. Olha o computador chato. Ui. Brasília é a capital federal. FCC.
Brasília é a capital do Distrito Federal. Ah, professor, já estive no Distrito Federal. Já estive em Brasília, é a capital? Não, Distrito Federal não tem capital. A Constituição veda, no artigo 32, que o Distrito Federal seja dividido em municípios. Sequer eles têm municípios. Ah, professora, já estive em Planaltina, Diamantina, não sei das quantas. Por isso que eles chamam de cidades satélites, porque não pode ser dividido em municípios. Entenderam? Brasília... Ai, prof, não aprendi isso em geografia. Brasília é a capital federal. Então, Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Distrito Federal não tem capital, por favor. Já falei dos territórios, agora o parágrafo 3º, importantíssimo. Assim, o Distrito Federal surge justamente para a questão da administração da coisa pública, tá? E o Distrito Federal não foi o primeiro aí, esse da década de 60, de 1960, do governo Juscelino Kubitschek. Porque antes o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, que é a sede do governo federal. E tem, né, necessário. Certo? Posso apagar? Então, tá bom. Mas em questão olhando a questão de território, Brasília não fica dentro do DF? Fica dentro do Distrito Federal. Que estranho, exatamente. Tem professor de Direito Constitucional que faz maior confusão na cabeça dos alunos. Professora, mas afinal de contas, o que é Brasília propriamente dita? É a Praça dos Três Poderes. É o plano piloto. Só ali mesmo. Só da elite, né? Não sei se vocês já estiveram em Brasília, eu já tive a oportunidade, quando estudante do ensino médio, quando estudante de hotelaria, eu fiz meu estágio em Brasília. Não, não é só isso. As coisas lá são muito caras. Lá não é para qualquer um viver, não. Por isso que as pessoas acabam vivendo nas cidades satélites. Né? Lago Paranoá, casa de Gilmar Ferreira Mendes, né? Coisa assim. Só o lago, né? Venham comigo. Disse, volto a repetir. No Brasil, nós não temos direito de secessão, direito de separar-se, por causa do Pacto Federativo, que nós estamos estudando justamente agora, a organização político-administrativa. Ocorre que dentro da estrutura interna, novos Estados-membros poderão ser criados. Territórios poderão ser criados por lei complementar. Estados podem se desmembrar, como já ocorreu com Mato Grosso, que era só Mato Grosso. Passou a ser Mato Grosso do Sul. Estamos ouvindo falar Mato Grosso do Norte, estado do Araguaia. A calma do Rodolfo me deixa nervosa. Você é muito calmo, menino. Parabéns. Você é um ser iluminado, tem uma aura boa. Que bom. Pois bem, voltemos. Professora, projeto de lei agora para dividir o Pará. Pode. Pode. A configuração interna do Brasil pode ser modificada. Ocorre que desde 88 não modificou. Eu me lembro que quando aqui cheguei em Cuiabá, em 99, no ensino médio, eles faziam palestras nas escolas sobre a divisão do Mato Grosso. Pode, pode. E a Constituição assim prevê, no parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. 2 requisitos para que isso aconteça. Mediante a aprovação da população diretamente interessada por intermédio de plebiscito, que é anterior. Primeiro vai ouvir a população,
E depois, se a população disser ok, haverá a lei complementar. Haverá a lei complementar. Então, são esses dois requisitos. Mas o que é incorporar-se? O que é subdividir-se? O que é desmembrar-se? Vamos pegar exemplos. Incorporar é sinônimo de fusão. E o que é fundir? Imagine o estado A mais o estado B se fundindo, formando o estado C. Para formar o estado C, o estado A e o estado B deixa de existir. Exemplo. Imagine Mato Grosso fundindo com Goiás, formando Mato Goiás. Ficou horrível esse nome. Tanto Mato Grosso quanto Goiás vai deixar de existir, só vai existir esse estado. Ou pode ser outro nome, um nome que quiserem dar. Aqui pode formar, por exemplo, o estado do Planalto Central. Ah, pode ser, gostei. Né? Estado do Piqui. Mas entenderam, crianças? O que é uma fusão? Fundir. Dois ou mais estados fundem para formar um novo estado. Eles deixam de existir. Eles deixam de existir. Subdividir. Obrigada, Rodolfo. Subdividir. Subdividir. Muito I. É a cisão. O que é a cisão, crianças? Cisão é a separação. É a separação. É o contrário da fusão. Na cisão, nós temos um estado, o estado A, ele vai se dividir e ele vai formar o estado B e o estado C. Mas ele deixa de existir. Professora, teve a divisão de Mato Grosso. Ai, meu Deus do céu. Não estudou direito constitucional. Porque se ele tivesse estudado, ele não ia falar que houve divisão de Mato Grosso. Porque se tivesse existido, como eu falei agora há pouco, equivocadamente, Mato Grosso tinha deixado de existir. Mas Mato Grosso não deixou de existir. Por quê? Porque houve um desmembramento. No desmembramento, a diferença do desmembramento para a fusão e para a cisão é que na fusão e na cisão, os estados de origem deixam de existir. No desmembramento, não. Ó, não sei desenhar, sou péssima. Desmembramento. O estado de origem fica... Né? Tem a aqui e a... Eu não sei, como que é Mato Grosso, criança? Mais ou menos assim? Não sei lá. Certo? E aqui, ó, é o caso de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tinha, né, antes, só isso aqui, depois passou isso aqui. Mas Mato Grosso não deixou de existir. Não deixou. Pode desmembrar? Pode. É o que estão querendo fazer. Mato Grosso vai continuar existindo. Querem criar o Araguaia. É o Araguaia e Mato Grosso do Norte, né? Que é Sinop. Tá? Mas deu para entender? Pode isso acontecer? Pode. Para criação, olha aqui, para criar... Incorporar, que é fundir, aqui, incorporar, fusão, desmembramento, está aqui. Quais são os requisitos? Mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. A população é ouvida primeiro, antes de se ter o ato legislativo. A população dando seu ok, aí
o Congresso Nacional vem e edita uma lei complementar. Então, é uma lei complementar o quê? Federal, da União. Certo? São esses dois requisitos para a criação de estados. E para criar municípios, professora? Não, a mesma coisa. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, incorporação, fusão. Tá? Ah, tá. Aham, mas é no mesmo sentido. Tanto é assim, quem está com a doutrina do professor Pedro Lenza, ele vai colocar incorporar ou fundir. Prossigamos. E municípios poderão ser criados? Em relação a municípios, nós tivemos uma emenda constitucional número 15 de 96. Por quê? Antes dessa emenda constitucional, bastava a existência de uma lei estadual disciplinando os requisitos para a criação de municípios. E aí era por meio também de plebiscito. É do Rodolfo, né? E o que passou a acontecer no Brasil, gente? Principalmente em Mato Grosso. Deu um salto na criação de municípios. Proliferou-se municípios, principalmente em que época? Eleitoreira. E vários municípios foram criados, municípios que nós temos aqui no nosso estado que não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver. Se não tiver o repasse da União, se não tiver o repasse do Estado. Aí, pensando nisso, foi o que aconteceu. Mato Grosso saltou, foi para 141 municípios. Criava-se municípios do dia para a noite. Bastava ter 4.000 habitantes, né, na lei estadual. Criavam-se municípios, por quê? Porque ali no município, ó, ia ter vereadores, prefeitos. Então, né, era o poder político, principalmente dominante no Estado. Aí veio a emenda constitucional número 15 de 96. Falou, pera lá. Pode-se criar municípios. Mas deverá existir uma lei complementar federal. Dentro dessa lei complementar federal, aí sim, a lei do Estado, ainda o plebiscito da população diretamente interessada e estudo de viabilidade municipal. Se esse município vai ter como sobreviver. Lindo, maravilhoso. Em 96. Pergunto, respeitaram? Claro que não. Não respeitaram. Tanto é assim que um filho de um senador morreu do ACM, quem nunca ouviu falar, Antônio Carlos Magalhães, o todo-poderoso da Bahia, e ele resolve homenagear esse seu filho e cria um município e dá o nome de Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, muito obrigado. Eis que chega o Supremo Tribunal Federal. Supremo, a emenda é de 96. Vários municípios estão sendo criados à revelia da Constituição. Se não estão respeitando a Constituição, esses municípios são o quê? Essas leis estaduais que estão criando municípios? Inconstitucionais. O Supremo foi e reconheceu, falou, de fato, é inconstitucional. Mas o que o Supremo fez? Justamente por causa da questão jurídica, o Supremo vai e dá um prazo para o Congresso Nacional criar a lei complementar. Gente, quase houve guerra no Brasil. Por quê? O Congresso Nacional milindrou-se, dizendo que não estava sendo respeitado o princípio da independência e da harmonia. Isso em 2006, 10 anos depois. Aí vocês vão de pensar, então ele criou vergonha na tez e fez a lei. Não fez. Fez pior, muito pior. Foi lá no ADCT, olha que bastava criar uma lei complementar, que é votação só por maioria absoluta.
foi lá no ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, e acrescentou o artigo 96, por intermédio de uma emenda constitucional, a emenda 57 de 2008, dizendo que os municípios que foram criados até 31 de dezembro de 2006, que foi a votação do Supremo, são convalidados. Convalidou. Mesmo que tenha desrespeitado a Constituição. Pasmem. Esse artigo 96, inclusive, é objeto de controle de constitucionalidade. Como que eles não são capazes de fazer uma lei complementar? E olha que o Supremo teve de pedir desculpa para o Congresso. Eles não foram capazes de criar a lei complementar, que é mais fácil, mas eles foram capazes de aprovar uma emenda constitucional que, em 2 turnos, 3/5, bem mais difícil para falar isso. Dizendo que eles convalidam a criação dos municípios que ocorreram até 31 de dezembro de 2006. Foram convalidados. Estão aí esses municípios. É ego. Agora eu pergunto. E a partir de 2006, municípios estão sendo criados? Não. Eles convalidaram, mas até hoje não fizeram a lei. Não fizeram. Tanto é assim que foi criado recentemente a Aurora. Não, Aurora é no Pará, minha irmã morou lá. A Aurora de Rondônia, uma coisa assim. Uma lei estadual de Rondônia criou esse município. Chegou já no STF, a STF falou, não pode. Precisa-se da lei complementar. Mas viram que PROCON que o Congresso Nacional criou com o artigo 96 do ADCT, convalidando todos os municípios? Que foram criados até 31 de dezembro de 2006, que foi o julgamento do Supremo? Ou seja, falou para o Supremo, quem manda somos nós. Zangou porque o Supremo deu um prazo para ele criar a lei. O Supremo teve de pedir desculpa. Aí eles vão criar uma lei que é totalmente inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque desrespeitou outra emenda, que foi a emenda 15 de 96. Brasil. Brasil. Tá? Criação de Estado. 2 requisitos. Ouvir a população, a votação da população diretamente interessada por meio de plebiscito. Amam colocar referendo, é plebiscito, é anterior. Depois vem o ato legislativo, vem a lei. Criação de municípios. Quantos requisitos? 1, 2, 3, 4. Lei complementar federal. O estudo de viabilidade, que vai vir por uma lei ordinária. Depois, a lei estadual, se a população disser, ok, por intermédio de plebiscito. Falei estadual, é municipal, tá, gente? É de município. Aqui. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. É mais difícil criar municípios do que criar Estado, juridicamente falando, pelos requisitos. Pelos requisitos. Tá? Hoje, tanto é que teve um projeto de lei que já fora votado no Senado, de autoria do Senado, foi para a Câmara, mas está parado, que é essa lei complementar. Então, isso aqui é uma norma de eficácia do que tipo de eficácia? Plena, contida ou limitada? Não tiveram aula com a professora Sheila Maria, né? 2 dias atrás. Eficácia limitada. Enquanto não existir a lei complementar federal, municípios não poderão ser criados no Brasil. Já foram. Tá? Joia.
Prossigamos. Para finalizar esse capítulo da organização político-administrativa, nós temos as vedações constitucionais, que estão no artigo 19. Como o Brasil é uma federação, precisa-se respeitar o princípio do quê? Da igualdade, da isonomia entre os entes federativos. E as vedações constitucionais não versam somente sobre isso. Versa também sobre questões religiosas. Olha só, inciso 1. É vedado. O que é vedado? Proibido. É proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, é vedado aos entes políticos, aos entes federativos. O que é vedado? 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Não pode estabelecer. Isso não quer dizer que eles não podem participar, gente. Toma cuidado com isso. Vez ou outra, eu sou católica, vou no Rincão, tá lá. Janaína Riva, tá lá o governador. Principalmente quando tem alguma coisa no estado, né? Mauro Mendes. Pode, sem problema algum. O que não pode é eles estabelecerem culto religioso ou uma igreja. Subvencioná-los, assim que a gente fala, é lícito, né? Diretamente aos nossos olhos. Porque tem uns que acaba, o que é isso? Participar, né? Com dinheiro público. Embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E eles colaboram. Por exemplo, eu participo da Santa Rita, ali na Dom Bosco, com a 13 de junho. Vez ou outra tem festas. Né? Tem festa do dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Santa Rita, Padre Pio, e aí você vê a colaboração deles. Inclusive, eles indo lá na frente, pedindo para comprar, né, as marmitas e tudo mais. Isso pode. Ó, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E por que é interesse público? Porque religião é cultura. Religião é cultura. Ai. Não, o próprio governador ou um deputado vai lá na frente oferecer, olha, gente, a festa é dia tal, compre aqui, custa não sei quantos. Faz uma propaganda, isso pode. É uma colaboração de interesse público. São muito. Principalmente agora que eu estou vendo um que quer, né, ser senador mesmo, porque uma saiu, aí ele mudou de partido e tudo mais, está na missa todo domingo. Aí eu peco, né? Porque aí eu fico olhando, né, assim, né, falo. Mas é justamente para isso que existe, né, gente? Não é para salvar os pecadores? Eu também sou pecadora, quem sou eu para julgá-los nesse sentido, né? Mas é bom a gente falar mal para dar aula, né? Bora lá. Aqui está. Recusar fé aos documentos públicos. O que é isso? Se você tem um documento público, que é lá do estado do Amazonas, tem o mesmo valor aqui no estado de Mato Grosso. Por quê? Porque é uma entidade federativa. E não pode recusar fé aos documentos públicos. De forma alguma. Bem como, essa aqui é ótima. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Não pode, é vedado. Pergunto, vocês tratam os nordestinos, nós aqui do Centro-Oeste, igual vocês tratam aqueles que vêm do Sudeste, de São Paulo? As empresas. Isso aqui na teoria é lindo, mas vocês bem sabem que nordestino e nortista são muito discriminados. E são discriminados no Centro-Oeste, são discriminados no Sul, são discriminados no Sudeste. Mas é proibido. Tá? Criar essas distinções. Certo? E o primeiro ente federativo a ser estudado é quem? Ué, gente, a aula já está aí. Espera aí. Vou dar Ctrl Alt. Ele disse, dá Ctrl Alt, fica lá e fica cá. Bora ver. Não, é Alt Tab. Nada a ver, não funcionou.
Ah, funcionou, Paulo. A união. A união é o ente central. Embora nós embora somos não dá, né? Porque é subjuntivo, né? Como que faz essa concordância? Ai, Jesus. Sei lá eu. Somos, né, uma federação. Só que a nossa federação não é uma federação tipicamente, como posso dizer, nos moldes estadunidenses. Que há, sim, uma descentralização. Cada estado que tem pena de morte e tem estado que não tem pena de morte. Né? Aqui, a União é o poder central e é nela que fica os melhores bens, as maiores competências legislativas. Concentra na União. Concentra na União. E o artigo 20 traz quais são os bens da União. E isso vocês precisam saber. Vocês precisam saber, pegar o artigo 20 e saber que as cavidades naturais são bem da União, que o mar territorial é bem da União, que a plataforma continental... Professora, o que é isso? Se vocês estudassem constitucional mesmo, o professor iria adentrar com vocês toda essa questão de metragem. Que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Índio não tem direito à propriedade, porque é da União. Que os recursos minerais, que recursos minerais, professoras? Dos minérios em geral, inclusive do subsolo, que se encontra, né, ouro, que se encontra diamante, que se encontra esmeralda, é de quem? Da União. Então, vocês precisam saber, aqui, ó, o artigo 20 enumera os bens da União, como, por exemplo, esses são os queridinhos das provas. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ocorre que... Não foi. Foi? Como que eu faço para ir? Ah, não, eu acho que eu tenho de clicar aqui. Não vai, gente. Eu quero voltar para o artigo... Não, não é possível. Para o artigo 20, só um minuto. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não foi. Mas aqui, ó. Só por curiosidade para vocês. São bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Só por curiosidade, nosso principal rio, o Amazonas, nasce onde? No Peru. É o rio de quem? Da União. Se o rio banha mais de 2 estados, ou se o rio vai para o estrangeiro, ou se vem do estrangeiro, pertence a quem? A União. Pode ver, o artigo 20, ele tem 9 incisos. 9 incisos, tá? E aí está. Leiam por completo, inciso por inciso, saiba quais são os bens da União. As terras devolutas, o que é isso? Lá em direito civil, os bens são privados ou públicos. Os bens públicos, vocês devem ter visto isso em direito administrativo. Se não viram, revejam. Ou vejam, né? Nós podemos ter bens... de uso comum do povo, especial ou dominicais ou dominiais.
que é um bem de uso comum do povo? Uma praça, que todos ali podem usufruir. De uso especial, uma escola, uma secretaria. São bens que nós chamamos que estão afetados, é uma palavra feia, né? Afetado parece coisa de doença, mas não é. Que estão afetados ao serviço público, ou seja, que ali tem um serviço público. Os bens dominicais ou dominiais são bens que não estão afetados. E são bens que podem ser o quê? Alienados. No sentido de ser vendidos, desde que respeitados os critérios por lei, que é licitação, e aí escolha a modalidade de licitação e tudo mais. Pois bem, essas terras devolutas encaixam-se no exemplo do quê? De bens dominicais. E as terras devolutas, como regra, pertencem a quem? Aos estados. Só vai pertencer Só vai pertencer à União se for para quê? Para questão de guarda de fronteira. Aqui, ó, as terras devolutas indispensável. A defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, de vias federais e para a preservação ambiental, porque as outras serão dos estados. Certo? Prossigamos. O artigo 21 versa sobre a competência da União. E aí é somente a União que pode. Esse artigo 21 é uma competência que a doutrina chama de competência material, porque é em relação à matéria. Outros vão chamar de competência administrativa. Por exemplo, emitir moedas no Brasil é somente a União. Estado de Mato Grosso emite moeda? Nunca. Município de Cuiabá emite moeda? Jamais. Por quê? Porque é uma competência exclusiva da União. O artigo 21 traz assim no seu caput: compete à União. Em um dos seus incisos está lá, emitir moedas. Ou seja, somente ela, com exclusão de todos os demais entes federativos. E veja, o que mais pertence à União? Somente ela. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra, celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, autorizar a produção e o comércio de material bélico no Brasil, somente a União, administrar as reservas cambiais, manter o serviço postal. E o correio, o quê? E o correio aéreo nacional, somente a União. Vez ou outra, né? Correios aí, muito dinheiro. Aqui, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei. Vários outros, tá? Leiam também por completo o artigo 21. O artigo 21 só tem 25 incisos que vocês precisam saber. Gente, o artigo 20, 21, 22, 23 e 24, vocês precisam saber ele de cor. Porque se cobrar competência, competências exclusivas privativas, vem esses artigos. Professora, e como que eu faço para decorar? Lendo, fazendo exercícios. Lendo, fazendo exercício. O artigo 22, vou parar um pouquinho mais nele, por quê? Versa não sobre uma competência material, de matéria, não sobre uma competência administrativa, mas sobre uma competência o quê? Legislativa, de legislar, de fazer a lei. E diz o caput assim, do artigo 22. Compete privativamente à União, ou seja, somente ela. Porém, o parágrafo único,
do artigo 22 possibilita que a União delegue essa competência aos estados, entende a doutrina que também é o Distrito Federal, já que o Distrito Federal também comporta como estado. Porém, é em matérias específicas. E mais, diz a doutrina, se ele delegar para o estado de Mato Grosso, por exemplo, algo sobre determinada matéria que está no artigo 22, ele vai ter que delegar para todos os demais estados, porque senão estará criando preferência entre os entes federativos, o que é vedado pelo artigo 19, inciso 3. Inciso 3. E o que gostam de cobrar, gente? Quais são os direitos que compete privativamente à União legislar? Tá assim, ó. Artigo 22 na Constituição de vocês vão encontrar assim, ó. Compete privativamente a União legislar sobre. Por isso que os doutrinadores vêm e afirmam que a competência do tipo privativa pode ser delegada, porque lá no parágrafo único há a possibilidade de delegação, desde que cumprido os 3 requisitos. Quais? Sobre matéria específica, mediante uma lei complementar e ainda para todos os demais entes. Tá. No inciso 1, vão aparecer os direitos que compete à União legislar. Vou ler para vocês, já que não aparece aqui. Olha o que vai compete privativamente à União legislar sobre. E aí tem vários assuntos, né? Serviço postal, sobre água, diretrizes da Política Nacional de Transporte, tudo isso vocês têm de saber. Mas quais são os direitos que compete privativamente à União? Está aqui. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tenho certeza que, falando assim rápido, vocês pegaram pouquíssimos direitos. Por isso, os cursinhos de muito tempo, isso é tempo ainda que eu fazia faculdade, eles têm um macete que chama capacete PM. A União, privativamente, legisla sobre 2 direitos que começam com C. O direito civil e o direito comercial. 2 direitos que começam com A. O direito agrário e o direito escreve junto, né? Eu estou com problema de português. Aeronáutico. 2 direitos que começam com P. Penal e processual. 2 direitos que começam com E. Eleitoral, somente a União, privativamente, e espacial. E um direito que começa com M, que é o direito marítimo. Certo? E o T lindo, que a professora Sheila Maria gosta muito, e isso aqui vai ter a diferença para vocês, que é o direito do trabalho. Perdão, esqueci. Que é o direito do trabalho. Por que disso? Porque vem o artigo 24, que traz uma competência concorrente. Se há uma concorrência, alguém vai chegar primeiro. Alguém tem que estar primeiro. Quem que é esse alguém que tem que estar primeiro? A União. Então, a União é responsável pelas normas gerais. E aí diz lá, o artigo 24, compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Não aparecem os municípios aqui no 24. Legislar sobre
Inciso 1. Direito penitenciário, direito tributário, direito financeiro. Olha só, trabalho é privativo da União. Ela até pode delegar. Agora, tributário, que vocês já estudaram, é competência o quê? Concorrente. Tanto é que vocês sabem que tem legislações estaduais sobre direito tributário. Tem legislação o quê? Municipal. Mas o município não está no artigo 24. Mas o município tem sim competência de interesse local que está lá no artigo 30. Aqui está, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer o artigo 24 para vocês. Não consigo arrastar. Ai, que lindo. Pedi o mouse, ele não trouxe. Mas tá bom, vou ler, tá? Não, não vai. Não vai de jeito nenhum. Só muda aqui para mim. Agora sumiu, até minha Constituição. Peraí. O problema é mais meu mesmo, tá, gente? Professora Sheila é... Ó. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito... Só aumentou aí. E ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E o inciso 2 ainda sobre orçamento. Então, aqui, ó, no artigo 24, nós não vamos ter uma competência privativa. Nós iremos ter artigo 24. Nós iremos ter uma competência concorrente. Entre quem? Entre estados, União, estados e Distrito Federal. Não aparece os municípios aqui no artigo 24, tá? Mas eles têm competência legislativa lá pelo artigo 30. E qual é essa competência em relação a direito? No inciso 1 e no inciso 2. Aqui nós temos outro macetinho. PUTEFO. O direito que é concorrente entre Estados, União e Distrito Federal não é o penal, não é o processual, porque o penal e o processual é privativo. É o direito o quê? Penitenciário. O outro direito, com U, urbanístico. Outro direito que é concorrente é o direito tributário. Cuidado, como tem um T lá, eles vão tentar confundir vocês. O privativo da União é o trabalho, o tributário é concorrente. O direito tributário, gente, ele anda amaziado com o direito econômico, que anda de mão dadas com direito financeiro, que de forma alguma pode esquecer o quê? O orçamento. Então, esses são os direitos, que também é chamado de direito orçamentário. Esses são os direitos que têm competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E já foi o nosso intervalo, né? Já são 8h40. É 8h30 o intervalo, né? Então, vamos sair agora, já que eu estou sem controle. Retornamos daqui 15 minutos, tá bom?